Olá a todos. É uma alegria poder participar desse segundo congresso online de constelações. Sejam bem-vindos. O tema da palestra que eu venho dizer hoje é traumas, doenças e saúde, desatando nós, criando laços. É um tema que eu gosto muito. Eu sou Matheus Santos, sou constelador Hellinger desde 2009, biomédico com algumas especializações em assistência circulatória e respiratória, trabalhando com cirurgias cardíacas também. Sou acupunturista e hipnoterapeuta e practitioner em PNL. E eu venho falar a respeito dos traumas, das doenças, da saúde, porque, de uma certa forma, os traumas estão ligados às doenças e, indiretamente, à saúde. Por quê? Porque a nossa vida, ela tem uma linearidade de acontecimento, e dentro dessa linearidade de acontecimento tem os traumas. E com as constelações familiares, nós podemos perceber que quando nós procuramos ou nós olhamos para determinadas doenças, olhamos por sintomas que algumas pessoas trazem, muitas vezes esses sintomas estão indiretamente conectados com acontecimentos familiares e geralmente são traumas. E o que nós consideramos traumas? O que são realmente esses traumas? Os traumas são separações. São acontecimentos dentro da vida onde há separação. E você pode comprovar isso vendo. Quando a gente bate um lugar e se machuca, ali há uma separação. Quando fratura um osso, tem uma separação. Quando alguém morre, tem uma separação. Quando há o nascimento, tem uma separação. O filho se separa da mãe. Quando nasce um irmão, também tem uma separação. Aquela mãe, que era só de um filho ou de dois, agora ela é mãe de três e precisa ser dividida. A atenção da mãe, a presença da mãe precisa ser dividida. E algumas vezes isso é tido como um trauma. Então, dentro desses acontecimentos, eles têm uma marca dentro de cada pessoa. E quando isso envolve um risco de morte, ali aquele trauma se fixa de uma maneira mais profunda. Então a gente percebe que os traumas que acontecem na vida, eles dependem também da intensidade e da constância com que acontecem. Porque por mais que aconteça uma separação que envolva um risco de morte, ou não, ou seja, apenas uma separação de algo que é importante, algumas vezes aquele trauma se repete. E a repetição desse trauma também implica na gravidade e no comprometimento ou nas consequências que aquele trauma tem como efeito no indivíduo afetado. Podendo chegar, dependendo do trauma, a níveis de crenças, onde a pessoa começa a perceber ou pôr em jogo os valores, o que ela acredita que é a vida, o que ela acredita que é o amor, o que ela acredita que é bom, ou até em níveis em que ela começa a duvidar a respeito da identidade, onde ela começa a atrelar algumas coisas à sua identidade, porque aconteceu aquilo com ela. Eu não valho nada, eu sou sujo, eu não mereço ser amado, eu sou feio. Então, com a presença dos traumas, isso tem implicações muito importantes na vida de algumas pessoas. E nesse sentido, as constelações familiares se tornam um grande instrumento, um grande recurso para auxiliar as pessoas a olhar de uma forma diferente
a, se possível, ressignificar aquele acontecimento, a olhar para o trauma de uma forma onde ele possa encontrar virtude. E essa virtude, que eu digo, no fundo, é a virtude em relação à origem da palavra, que vem de virtus, que significa força. Onde aquele trauma possa ser um ponto de força para que a pessoa possa seguir em frente. E o Bert Hellinger, quando ele trabalhou com os traumas, ele começou a perceber em alguns tipos de traumas. Então, ele fala a respeito dos traumas individuais, que são esses acontecidos ao longo da vida. Ele fala a respeito de traumas sistêmicos, onde a pessoa adota sentimentos, onde algo aconteceu com alguém da família dela e, sem que ela saiba, ela absorve aquilo. Ela representa aquilo, ela adota aqueles sentimentos e começa a ter práticas e sensações e até doenças que estão relacionadas àquele acontecimento traumático. E existem os traumas impostos pelo destino. O que nós vivemos na pandemia, por exemplo, é um trauma imposto pelo destino, porque se trata de uma separação, onde tem acontecido diversos tipos de separações, mortes onde as pessoas não podem se despedir, mortes onde as pessoas não têm como realizar um ritual de inclusão, e gera uma série de movimentos. Então, eu tenho dito para as pessoas que nós vivemos um tempo de emaranhamentos, esses nós que acontecem na vida. E as constelações familiares tornam-se um recurso para isso, porque nós temos condições de olhar por aquilo que se mostra na vida de cada pessoa, para onde esse nó, essa dor, esse sintoma aponta. Então, a gente percebe que em algumas doenças, quando nós olhamos através das constelações familiares, essas doenças se conectam a eventos traumáticos, podendo gerar, inclusive, doenças que são doenças transgeracionais, doenças genéticas. E hoje, cada vez mais, isso tem se comprovado através do estudo da epigenética, uma área da saúde onde se estuda a influência do meio e de eventos na genética dos seres. Porque, por exemplo, células do corpo que se diferenciam, mas que o material genético é sempre o mesmo. Então, se a gente pegar qualquer célula do corpo e esticar toda a carga genética dela na sua fita, ela tem mais ou menos 1,80 m de altura. Dentro de uma célula microscópica, toda a carga genética esticada tem mais ou menos o tamanho de 1,80 m. E como é que uma célula se diferencia entre uma célula do fígado, um hepatócito, uma célula da epiderme, da pele? Como é que acontece? Um neurônio, sendo que todas têm a mesma carga. Então, percebem que existem o que eles chamam de epigenética, genes que são ligados e desligados que vão trabalhando na modificação das células. E alguns desses genes, quando ligados ou desligados, eles atuam em níveis que podem facilitar o desenvolvimento de uma doença ou não. A ponto de perceber que ratos, eles têm atitudes diferentes, tendências a vícios diferentes, como, por exemplo, um dos trabalhos que é um dos mais famosos da epigenética, onde eles sabiam qual era uma mãe que cuidava bem dos filhotinhos e uma mãe que não cuidava dos seus filhotinhos. Claro que existem mães nesse meio termo, mas nesse espaço, mas eles pegaram extremos e quando nasceu uma ninhada, colocaram metade com uma mãe que cuidava bem, uma metade com uma mãe que não cuidava tanto dos filhotinhos. E mapearam a genética dos filhotes. E aí, depois de um tempo, eles perceberam e mapearam a genética para ver se haviam alterações, para ver se haviam mudanças nos genes. E
encontraram muito mais alteração naqueles filhotes onde as mães não cuidavam tão bem, né? E aí eles perceberam isso nas atitudes dos filhotes, mais sujeitos a vícios, mais violentos, mais indecisos. E fizeram isso com macacos. Essas medidas dos genes a gente chama de metilações. Então, a gente percebe que o mundo, a vida, o que acontece nesse mundo, os eventos traumáticos, têm efeitos nos seres a níveis que até então nós não conhecíamos e ainda desconhecemos. E ainda desconhecemos. E quando nós olhamos através das constelações para tudo isso, nós vemos que isso é real. Casos de depressão, onde um filho tem dificuldade de ir até a mãe, onde o filho tem dificuldade de tomar a própria mãe, de perceber o quanto que a mãe é fundamental no desenvolvimento e na evolução do ser. E isso é uma coisa estudada por muitas linhas, e a constelação também traz isso. Porque é onde, a partir do momento em que a gente nasce, nós começamos a criar entendimentos de relação com o mundo, de segurança, o que a gente chama de apego, de noção do que é o amor, noção do que é a vida, noção de quem sou eu diante de outra pessoa, noção do que é o amor. E depende do que acontecer nesse momento, nessa separação com a mãe, nesse começo do processo daquilo que o Jung chamou de individuação, da percepção de quem se é enquanto indivíduo e de perceber os outros níveis do ser, isso a gente cria impressões, imagens que vão se reverberar ao longo da vida. E para isso existem traumas. Dentro disso, na verdade, existem traumas de nascimento, traumas de gravidez, que são possíveis de ser acessado com as constelações familiares, segundo Bert Hellinger. Mas nós não fazemos uma constelação para investigar a história da pessoa. E sim, quando uma pessoa vem e nos procura com uma doença, nós olhamos para essa doença numa postura fenomenológica para ver o que é que vem através dessa memória ancestral, desse campo familiar, desse campo dessa pessoa. E muitas vezes, depende da maneira, de como se faz a constelação, surge a origem. E a gente percebe, como Bert dizia, que por uma doença se manifestar no corpo, ela é fruto de algo que aconteceu há muito tempo na alma. É o último elo de uma corrente que se atrela a um acontecimento traumático do passado. E nós percebemos isso, comprovamos isso. E algumas pessoas que, porventura, isso não é uma postura nossa do constelador, mas é uma postura da pessoa que vai buscar saber e se confirma aquilo que muitas vezes ela nem sabe, quando, por exemplo, se trata de um trauma transgeracional. Então, fazendo uma constelação, a gente não busca a cura daquela doença, mas reconhecer aquilo que é. Perceber na alma qual é a origem daquela separação, que ainda reverbera na pessoa. E quando a doença se manifesta, nós percebemos que a doença não é nada mais do que um mensageiro do sistema, para que aquela separação, aquilo que porventura possa ter causado uma desordem no sistema familiar, possa ser incluído, se possível,
com as ordens do amor. Muitas doenças, das mais graves, estão relacionadas a exclusões. E é possível olhar para isso. E é possível perceber como nós nos posicionamos, qual é a nossa postura diante da doença. E perceber que quando surge uma doença, nos sinais que essa doença se manifesta, nos sintomas em que ela se manifesta, o nosso primeiro impulso é de rejeitar, é de repetir essa rejeição, a que muitas vezes ela está conectada. E se num determinado momento, com um conhecimento, com esse recurso, a gente pode segurar a rejeição, no sentido de não rejeitar e olhar com outros olhos para a doença, é possível ganhar conhecimento e se expor para perceber ao que aquilo está conectado. A que dor aquela doença se conecta. E o que pode ser incluído dentro de nós, integrado dentro de nós. Porque o caminho de todas as doenças é um final de se integrar. Algumas vezes precisando passar por sensações, experiências de representações de morte, algumas vezes podendo dar a oportunidade de nascer de novo. Quem nunca passou por uma febre, por uma infecção, por uma convalescência em que sentiu que não ia aguentar ou que estava muito difícil, e quando tudo melhorou, e quando começou a melhorar, a pessoa se sente renovada e renascida. Algo dentro da pessoa se integra dentro disso. E algo que precisa morrer, morre dentro disso. E num determinado tipo de doença, muitas vezes a pessoa precisa também morrer. Porque as doenças também existem para isso. Também existem para que as pessoas morram e que os ciclos se concluam, para que o novo possa surgir, para que o novo possa ter espaço. E ali também se integra algo dentro de um movimento que vem antes da nossa vida, onde a gente se integra numa outra dimensão. E quando a gente fala de integração, é notável que a integração é a saúde. É a saúde. É a reverberação da saúde. É esse unir o que estava separado. E é esse ser integral. Saúde vem da palavra salus, que significa inteiro, ser inteiro. E esse caminho de saúde é esse criar laços. Perceber diante dessas relações transgeracionais ou presenciais que os nossos emaranhamentos têm a sua função e não precisam ser rejeitados, mas que é possível nessa ressignificação, com essa ordem do amor, trazer para perto essas relações. Integrar a si aquilo que precisa ser integrado. Ufa, precisa ser integrado. E aí criando laços. Criando laços. Percebendo que cada relacionamento que nós vivemos constitui algo onde nós podemos tomar, crescer,
ser integrais, ser mais inteiros. E se conscientizando disso, a cada momento, nós podemos ser mais inteiros. E essa é uma das grandes descobertas e grandes luzes do conhecimento sistêmico. Perceber os relacionamentos que somos compostos. De quais relacionamentos nós somos compostos? Quais relacionamentos me compõem? Porque nenhum ser surge por geração espontânea. Todos os seres que surgem têm uma história e vêm de uma história. E essa história influencia quem se é, inclusive os traumas. E percebendo cada uma dessas relações, nós reconhecemos, nos percebemos, nos conhecemos, nos integramos e ganhamos força. Ampliando a percepção num nível, se possível para cada pessoa, um nível de perceber a alma. Não a alma no sentido religioso da palavra, mas a alma no sentido da origem da palavra. Ânima, aquilo que nos anima, que é a vida, a vibração da vida que nos ocupa, que nos preenche, a qual nós estamos inseridos dentro da alma, que existe em mim, existe nas pessoas que eu me relaciono, existem nos ambientes que eu vou, nos sistemas, e vem de muito longe, e existe antes da minha existência. E essa alma que atravessou os meus ancestrais e me atravessa, e continuará seguindo, mesmo quando eu me for, quando vocês se forem. Que é a vibração da vida, que vem de uma dimensão, vem de outra dimensão, atravessa a gente e nos leva a outra dimensão. E isso são maneiras de integrar. E de perceber que essa vibração da alma é a vibração de vida. Tem algo do espírito. E se tem algo do espírito, também tem algo do Criador. E quando nós agimos em sintonia com a alma, algo dessa vida chega até nós. Algo dessa vida ganha força, ganha dimensão. E pode, com calma, com a alma, nos trazer saúde. Curar. Então, são assuntos que precisam ter muito cuidado e uma postura fundamental, fenomenológica, para que se apresente aquilo que precisa vir à luz. Precisa vir à luz. E compreender que nessa ampliação da percepção do ser, que a constelação familiar, segundo Bert Hellinger, nos proporciona, nós temos oportunidade também de auxiliar as outras pessoas a ampliar a consciência, a mudar a maneira de olhar e trazer isso, quando possível, para as pessoas da área da saúde, aqueles que se interessarem, para conhecer e perceber que é possível ter uma nova abordagem, é possível ter um novo olhar às doenças, não necessariamente para curar o corpo, mas com a possibilidade de curar a alma. E curando a alma, isso se reverbera no corpo. Não que a alma esteja doente,
mas que aqueles acontecimentos traumáticos que reverberam na alma, que se manifestam no corpo, possam, através de unir, de criar o laço que acontece através da ordem, da aplicação das ordens do amor, se reverberar e se manifestar até o corpo. No corpo, na alma, no espírito, no ser, nas famílias, produzindo paz. Produzindo paz. Então, é um assunto muito extenso, que a gente pode compartimentar e falar só de trauma, como tratar traumas, como olhar para os traumas, como usar outras ferramentas com a visão sistêmica dentro. A gente pode falar só das doenças, como olhar para as doenças, as ferramentas que se olha, como que ela pode se integrar ao tratamento médico científico, baseado em evidência, como buscar mais saúde, trazer saúde, aplicar saúde, como desatar os nós e como criar laços entre nós. Em nós, os laços agindo. Obrigado. Até a próxima.